o campo de batalha da mente. Esse é o verdadeiro alvo do inimigo, é a mente, é os pensamentos de uma pessoa. Então nós vamos aprender aqui como é que lida e luta neste campo de batalha mental, na mente, na área dos pensamentos. Então eu quero ler com você o que a Bíblia diz aqui em Provérbios, capítulo de número 4, versículo 23. Aqui, a tradução NTLH, ela é uma tradução... Pode baixar só mais um pouquinho o fundo, Brito, bem baixinho para não pegar na gravação lá, isso. Ah não, tira, pode tirar o fundo, tira, porque senão dá os direitos autorais. Lembrei aqui agora. E aí dá os direitos autorais, pronto, aí acaba com a pregação. Mas olha só, pessoal, Provérbios 4, 23. Eu quero ler com você a tradução NTLH, porque ela é uma tradução que vai mais direto, vai mais reto no objetivo, na interpretação do que o texto quer falar. A tradução NTLH, em Provérbios 4, 23, diz assim, ó: tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A tradução comum Almeida, ela diz: de tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração, que significa o coração, centro dos pensamentos e sentimentos, porque dele procede as fontes da vida. A NTLH, ela é mais direta no significado, então ela diz: tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Em Provérbios, no mesmo livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, essa tanto na Almeida como na NTLH diz a mesma coisa. Provérbios 23, versículo 7, diz assim, ó: porque como o homem imagina em sua alma, pensa em sua alma, assim ele é. Como o homem pensa, como uma pessoa pensa, assim ele é. Então, em um versículo a Bíblia nos ensina: tenha cuidado com aquilo que você pensa, porque a sua vida ela vai ser dirigida pelos seus pensamentos. Eu quero que você entenda que o maior alvo do inimigo em uma batalha espiritual é a nossa mente, é acessar o centro dos pensamentos do homem. Por quê? Porque todo pensamento gera um sentimento. Se você pensa, você sente. O pensamento e o sentimento, ele está inteiramente ligado. Se você tem um pensamento ruim, se você começa a pensar pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensando sobre tristeza, derrota, angústia, pensamentos que vão lhe fazer mal, que vão lhe trazer uma visão pessimista da vida e do futuro, esses pensamentos vão fazer o que com você? Vão lhe gerar um sentimento. Você vai se sentir triste, vai se sentir solitário, vai se sentir para baixo, vai se sentir mal. Mas também, quando você produz pensamentos bons, pensamentos de esperança, pensamentos de fé, pensamentos de alegria, lembranças de alegria, você também se sentirá bem. O pensamento, ele gera um sentimento. E o sentimento, ele vai determinar um comportamento. Então, se você pensa pensamentos ruins, você se sentirá triste. E o se sentir triste vai manifestar uma ação, um comportamento. Você vai querer se isolar, você não vai querer sair de casa, você vai querer ficar trancado no quarto, você vai colocar um semblante para baixo, um semblante abatido. Vai lhe tornar e vai criar um comportamento. E o comportamento, ele vai determinar um resultado na sua vida. Assim é os dois lados da moeda. Mas toda ação, ela provém de um pensamento.
tudo acontece primeiro no pensamento. A roupa que nós estamos usando, antes de nós usarmos essa roupa, ela era um pensamento. Nós pensamos, imaginamos vestindo essa roupa, principalmente as mulheres. Eu sei que o homem ele pega qualquer roupa que ele vê na frente, mas principalmente a mulher. Ela pensa, ela programa o look do dia, né? O look, a maquiagem, ela pensa. O homem também de vez em quando. Ele pensa em tomar um banho, ele pensa em certas coisas. Mas voltando para cá. Então tudo provém de um pensamento. Por exemplo, nós vamos ter agora em 2026, nós vamos ter no mês do carnaval, nós vamos ter o retiro. Nem chegou o retiro, nós ainda estamos em setembro. Mas eu e a Vanessa, nós já estamos pensando. A minha mente já está na visão, eu já vejo a chácara, o local, como é que eu quero, como é que vai ser os ensinamentos, as pregações, eu já estou pensando. Então toda ação, toda atitude, todo projeto de uma pessoa antecede a um pensamento. Antecede a um pensamento. Por exemplo, quem aqui vai sair para lanchar depois de Celebra Jovem hoje? Levanta a mão quem vai sair para lanchar. Beleza. Eu tenho certeza, talvez você já não sabe ainda o que é, mas você já tem em mente. Se for sanduíche, vamos em tal lugar. Se for pizza, vamos em tal lugar. Antes da ação, você já está, o que, pessoal? Pensando. Assim é tudo na nossa vida. Toda ação e comportamento vem de um pensamento. Até pecado. Até pecado, coisa errada. Um pecado, ele não começa quando nós estamos praticando. Ele começa em um pensamento. Em um pensamento. Ninguém está andando dentro de casa, tropeçou, eita, tropecei. Vala, meu Deus, entrei no site pornográfico, estou vendo pornografia. Não, não acontece assim. Antes a pessoa pensa, imagina, lembra do nome do site, lembra, eita, tem uma oportunidade agora, eita, vou estar sozinho em casa, e toda aquela série de pensamento o inimigo vai construindo uma tentação para você cair em um pecado. Seja pornografia, fornicação, mentir, seja o que for, seja qualquer tipo de pecado. Antes, ele é premeditado, a pessoa pensa, programa, planeja fazer ele. E aí dá razão àquele pensamento, vem então, nasce a ação do pecado. Tudo na nossa vida, mas não só coisa ruim não, coisa boa também. Coisa boa também, um projeto que você faz, um sonho, um plano que você quer tirar do papel. Tudo começa no pensar, no poder da mente, no poder dos pensamentos. E por isso que Deus diz, tenha cuidado, tenha zelo com o que passa pela sua cabeça. Tenha cuidado com a série de pensamentos que passa na sua cabeça. Porque aquele pensamento vai virar um sentimento, o sentimento vai virar uma ação. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui, presta atenção. Quando você repete aquela ação, repete, e faz 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias a mesma coisa, aquilo se torna um hábito. E aqui você tem que ter cuidado, hábito. Porque se for uma ação boa, glória a Deus, você criou um bom hábito. Mas se for uma ação ruim, você criou um péssimo hábito. E um hábito é muito difícil de ser quebrado. Ou quando chega no nível de um hábito, é muito difícil de quebrar. Porque o hábito é como se você já fizesse aquilo no piloto automático. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Eu tenho esse hábito. Certo? Eu tenho. É muito difícil eu quebrar esse hábito. Não é um hábito muito bom, mas infelizmente eu criei. Talvez você também tenha esse hábito. Quem aqui, quando vai ao banheiro, fazer o número 2, leva o celular, fica mexendo no celular, joga no joguinho, vendo rios, passando tempo? Eita, meu Deus do céu. Eu já ouvi o médico dizer que não pode não, faz mal. Eita, meu pai do céu. Às vezes você se levanta lá, a perna chega a estar morta, né? A perna está dormente. É um hábito.
É um hábito. Meu irmão, você já está com dor de barriga, você já vai caçando o celular. Cadê o celular? Cadê o celular? Cadê? Chega, mãe! Chega. Você vai. Se não tiver o celular, você nem consegue, nem sai. É um hábito. Comer assistindo o celular. Chegar em casa e já pegar o celular na mão. É hábitos. Porém, são hábitos ruins. Que infelizmente a gente cria de tanto repetir aquela prática. Repete, tornou um hábito. Aí fica no piloto automático, a gente nem percebe, já está fazendo. São hábitos. Assim também, um hábito ruim, por exemplo, a pessoa quando está com ansiedade. Aí a pessoa vai beber bebida alcoólica. Ou vai fumar cigarro. Ela já tem aquele hábito. É uma ação que ela já faz. Então ela vai tomar ela vai para uma festa, ela vai fumar um cigarro, ou até maconha, outras coisas. Ou então vai se aliviar com pornografia, imoralidade sexual. Então, a prática repetida desses maus comportamentos vai criar um hábito ruim. E o que chamamos de vício. A pessoa fica viciado em dopamina, viciado em querer aliviar com aquele prazer rápido e momentâneo, e isso é um mau hábito. Quem está entendendo até aqui a mensagem? A repetição de ação. Então, da mesma forma que quando a gente repete uma ação, um comportamento, ele vira um hábito, da mesma forma, quando nós pensamos em algo, e martelamos aquele pensamento e repetidamente ficamos naquele mesmo pensamento, e aquele pensamento se repete na nossa cabeça, aquilo vira uma crença. Preste muita atenção nisso daqui. Aquilo vira uma crença, uma certeza, uma convicção. Se você for no seu celular, você pode pesquisar quando você chegar em casa. Pesquise assim: quantos pensamentos uma pessoa tem por dia? Quantos pensamentos uma pessoa tem por dia? Já pesquisaram isso? Eu pesquisei, eu fiquei pasmo. Eu fiquei sem acreditar. Quantos pensamentos uma pessoa tem por dia? Sabe quanto é? Entre 50 a 70 mil pensamentos. Em 24 horas. 24 horas não, né? Porque ninguém fica 24 horas, a gente dorme. Então vamos lá, em 15, 16 horas acordados. A mente humana produz, estudos de neurociência comprovaram, que a mente humana produz entre 50 a 70 mil pensamentos. Eu acho que 50, 60 é homem, 70 é mulher, né? Mulher pensa mais rápido, mais acelerada. E uma pessoa ansiosa, pastor, uma pessoa normal, saudável, é 50 a 70 mil. E pastor, e quem tem ansiedade? Síndrome do pensamento acelerado. Aí pronto, meu amigo. Aí o motor é vai. Aí decola. Aí esse número pode até aumentar. Presta atenção. 50 a 70 mil pensamentos passa na nossa cabeça. Esses pensamentos são o que, pastor? Pensamentos são lembranças, cenas, imagens, lembranças de acontecimento, projeções do futuro. Pensamentos doidos também aparecem. Pensamentos doidos, aleatórios, nada a ver. A gente se pega pensando muita besteira também. Pensamentos de pecado, pensamentos de coisa errada, pensamentos, sabe, do que a gente vai falar, do que a gente vai dizer, quando chegar tal dia, tal horário, tal momento. Pensamentos de como é que eu vou passar naquela prova, meu Deus, naquela cadeira, como é que eu vou passar, o que é que eu tenho que estudar.
pensamentos sobre o futuro, projeção do futuro, lembranças do passado, pensamentos. E tem pessoas que têm pensamentos tão acelerados que estão precisando de dopamina para ver se acalma. Por que que a gente está ficando uma geração viciada em celular? Viciado em tela, viciado em rolar rios, viciado em jogar videogame. Por quê? Porque quando estamos jogando videogame, ou no celular, ou no console, ou quando estamos rolando rios, a nossa mente ela dá uma aliviada nos pensamentos. Porque a gente cria um foco ali dos rios, ou então cria um foco do jogo, do desafio do jogo. Mas quando não, a mente ela está trabalhando. E é isso que você tem que ter cuidado. Por quê? Porque são 50 e 70 mil pensamentos. Você acha que desses 50 a 70 mil pensamentos é só coisa boa que passa pela sua cabeça? Alguém aqui pode levantar a mão e dizer: pastor, eu penso milhares de pensamentos por dia, e é só pensamento bom, só pensamento de vitória. Alguém aqui? Porque nem eu que sou pastor e tenho conhecimento da palavra. É óbvio que no campo de batalha da mente, entre esses milhares de pensamentos que passam na nossa cabeça, sempre virá sugestões do inferno, sugestões do diabo, sempre virá setas malignas. Nós vamos já falar sobre isso. Sempre virá pensamentos nada a ver, pensamentos de tristeza, pensamentos que vão querer te colocar para baixo. E é isso que você tem que ter cuidado. Preste muita atenção. Você que sofre hoje com ansiedade, você que diz: pastor, eu sofro tanto de ansiedade. Eu sofro de ansiedade, eu fico sem comer, eu fico sem dormir, eu fico chorando, do nada eu estou chorando, eu estou a ponto de pegar uma depressão, eu já estou com depressão, eu tenho que estar tomando remédio controlado, eu tenho problemas na hora de dormir, porque a minha mente não para. Entenda o que está acontecendo com você. Você precisa primeiro entender o que está acontecendo com você, para depois conseguir combater. Senão você vai viver presa e preso a isso. Preste atenção. Então são milhares de pensamentos. Milhares de pensamentos. Aquele pensamento que se repete na sua cabeça e fica repetindo, e aquele pensamento que você dá um foco para ele, dá uma atenção para ele, aquele pensamento, ele vira uma crença. Ele vira uma crença. Dentro de cada um de nós tem o que nós chamamos de espírito humano. Preste atenção nisso aqui. Dentro de nós tem um espírito. Nós somos, na verdade, um espírito, que temos uma alma, um pensamento e habitamos em um corpo. Um dos nomes desse espírito também pode ser chamado de centro de certeza e convicções do ser humano. Existe um local dentro de nós, o local das emoções, dos sentimentos, que é o centro da certeza e da convicção que nós temos. A certeza e a convicção. Aquilo está certo. Então, finja que esse local aqui que eu coloquei aqui, esse recipiente que está vazio, aqui de vidro, finja que esse local é o local do nosso corpo, dentro de nós, no nosso interior, que é o centro da certeza e o centro das convicções. Amém? Preste atenção para você entender como é que uma pessoa adoece. Ansiedade, depressão. Como é que uma pessoa adoece e como é que também se liberta. Centro de certeza e convicção. Então, a nossa mente, ela é bombardeada por... Beleza, uma caneta? Ela é bombardeada. Tem uma caneta aí? Pega aí, por favor. Ela é bombardeada. Não, precisa não, deixa estar. Vai dar certo eu desenrolar aqui sem caneta mesmo. Preste atenção. A nossa mente, ela é bombardeada por pensamentos. Bombardeada. Então, vou dar um exemplo aqui. Chega o seguinte pensamento na tua mente:
O pensamento que chega na tua mente é esse. Vou dar um exemplo aqui, só um exemplo. O pensamento que chega é: eu nunca dou certo com ninguém na vida sentimental. E o pensamento chega: eu nunca vou dar certo com ninguém. Eu nunca vou dar certo. Eu estou falando esse pensamento aqui, mas você que tem 13, 14 anos, aqui tu faz mesmo, viu? Nem agora esse pensamento, nem se preocupe com isso. Você que tem 17, 18, 19, beleza, mas antes disso, quer tu faz. Mas só um exemplo. Pensamento: eu nunca vou ser feliz no amor. Eu nunca vou ser feliz no amor. Ninguém dá certo comigo. E aquilo fica martelando. Fica martelando. E aí talvez você já teve um relacionamento errado, já teve um relacionamento que não deu certo, e além de martelar esse pensamento, ainda vem lembranças do ex-relacionamento. Ainda vem trauma, ainda vem um bocado de coisa. E aquilo fica: eu nunca vou dar certo, eu nunca vou dar certo. Parece que eu não tenho sorte no amor. Eu não tenho sorte. Aquele pensamento, ele está martelando na sua cabeça. De tanto martelar, de tanto você dar crédito e importância para aquele pensamento, ele cai dentro do centro das convicções, dentro do centro da certeza e convicção. Quando ele cai dentro desse local, acabou. Você acredita 100% nisso. Você colocou toda a sua fé, sua esperança nesse pensamento, nessa certeza e convicção. Você fica convicto. Então nada que alguém disser: fulano, para de besteira, tu vai dar certo sim, tu vai encontrar alguém, vai ser feliz, vai namorar, noivar, casar, vai servir a Deus. Nada que pessoas falem parece que adianta muito com você, porque você já colocou uma certeza. Você já cravou aquilo. E quando você coloca isso dentro deste lugar, você começa a agir e a se comportar desse jeito, e você fecha os caminhos da tua vida sentimental. Você mesmo fecha, você mesmo bloqueia. Por quê? Porque você está usando a sua fé, que era para usar de acordo com a palavra, atrair bênçãos e vitória para você, mas você está usando a sua fé no lado oposto, aceitando um pensamento de medo, aceitando um pensamento de fracasso e colocando aquilo dentro do centro das convicções. E aí a tua vida vai se tornando aquilo que você pensa. Lembre do versículo: como o homem pensa, assim ele é. Então a tua vida vai se tornando aquilo. O pensamento que chega, você nunca vai conseguir prosperar. Meu Deus, por que é tão difícil ganhar dinheiro? Eu nunca vou conseguir prosperar. Eu tenho tanta dificuldade financeira, mas é uma pobreza, é uma desgraça, é uma miséria na minha casa. Meu Deus do céu, por que dinheiro é tão difícil? Meu Deus, por que eu não consigo trabalhar? Por que eu não consigo trabalhar em canto nenhum? O que está acontecendo? Parece que eu tenho um azar, isso é um azar, é uma coisa. Por que é tão difícil abrir uma porta de emprego? Meu Deus do céu. Então, de tanto martelar aquele pensamento, ele vira de uma certeza. Ele vira uma certeza. Você assenta no seu coração aquilo como verdade. Como verdade. E acaba que você vai agindo, se comportando, e aquilo realmente vai acontecendo com a tua vida, porque você está usando a sua fé. Então aquilo realmente vai acontecendo. Por isso que o versículo diz: como o homem pensa, assim ele é. Assim procede na sua vida. Assim procede. Então você fica dando crédito. Você fica dando crédito a pensamentos ruins, a pensamentos negativos, a pensamentos de fracasso, de derrota. Então vem o pensamento: ninguém me ama. Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Todo mundo me trai. Todo mundo é falso comigo. E aí vem lembranças, junto com esses pensamentos, ainda vem lembrança do passado, de situações que você passou. Minha família não me ama.
Minha mãe não me entende, meu pai não me entende, eles não me amam, estão nem aí para mim. Eu sou sozinho no mundo. Eu sou sozinha no mundo. O que é isso? Por que minha vida é tão triste? Por que eu sou tão triste? Porque nada dá certo na minha vida. Por que nada dá certo na minha vida? Por quê? Porque o que é que tem comigo? Qual é o meu problema? E aí você fica acreditando naqueles pensamentos. Ele vira uma certeza. Aí a pessoa começa a entrar em depressão. Aí a pessoa entrou em depressão. Todo problema mental, depressão, pânico, ansiedade, opressão, insônia. Todo problema mental, a raiz dele é uma convicção e uma certeza que você colocou em seu coração. É uma certeza, uma convicção. Eu digo isso por experiência própria. Eu tive uma das piores doenças mentais que chama-se síndrome do pânico. É terrível. Não tem nada tão ruim quanto uma pessoa que sofre com pânico. A síndrome do pânico, ela é um pouco acima da ansiedade. A síndrome do pânico é você ficar pensando besteira 24 horas. Pensando que algo de ruim vai acontecer, que você vai morrer a qualquer momento, que vai pegar uma doença a qualquer momento, que algo você vai passar mal a qualquer momento, vai ter um infarto, vai parar de respirar a qualquer momento. E esses pensamentos, eles ficam direto, martelando, e ficam enchendo o centro de certeza da pessoa. E fica enchendo, e você fica acreditando. Outro pensamento. Eita, esse aqui foi para lascar, foi grande. Outro. Eita, esse aqui eu vou deixar ele todo. Vou morrer. E esse aqui eu vou colocar para ele acabar com a vida dele, que já não faz mais sentido a vida dele, não presta mais para nada, ninguém liga para nada, acaba com tudo. E aí você vai tendo certezas. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: o que é que você anda pensando, meu irmão? O que é que você anda pensando? Está pensando muita besteira? Está pensando muita coisa ruim acerca de você mesmo? Está lembrando direto do passado e de coisas que aconteceu, e isso está determinando a tua vida hoje? Está tirando a tua paz hoje? É porque esses pensamentos constante, eles vão entrando dentro da certeza e da convicção sua. E você acredita que aquilo é verdade. Quantos pensamentos o inimigo não está lhe enganando? O diabo não está fazendo você acreditar. Quantos não tem passado pela sua cabeça? Que você não é feliz, que você não vai dar certo, que você é isso, que você é aquilo. Quantos pensamentos? Porque hoje nós vamos fazer uma limpeza geral dentro desse negócio aqui, amém? Nós vamos fazer uma limpeza. Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Quero, pastor. Você vai ter que fazer isso aqui. Você vai ter que desacreditar em tudo isso, tirar tudo isso desse centro de certeza e convicção sua que você tem, e você vai ter que encher esse copo com a certeza e a convicção da palavra de Deus. Só assim uma pessoa é curada. Só assim uma pessoa começa o processo de cura e de libertação dela, de qualquer coisa que ela tiver. Acontece. Uma pessoa que vive doente, pastor, eu vivo doente, pastor, eu vivo com doença, eu vivo com enfermidade, pastor, eu tenho tanto medo de adoecer, por isso. Porque você pensa tanto em doença, pensa tanto em adoecer, e aquilo vai avolumando e vai criando uma certeza. Vala, meu Deus, eu estou doente, vou ficar doente, vala, meu Deus. Vai criando uma certeza. Quem está entendendo aqui essa parte aqui da pregação? Você está entendendo? Existem 3 sujeitos, preste atenção aqui. Existem os pensamentos, existe a realidade, que é o nosso mundo físico e material, que os nossos olhos veem.
que às vezes nossos olhos veem coisa ruim, os ouvidos escutam coisa ruim também. E isso também ajuda nos pensamentos, a realidade influencia totalmente o pensamento. E existe a crença, existe o que você acredita, existe isso. Pastor, como é que eu posso vencer verdadeiramente, começar a fazer essa limpeza geral dentro do centro das minhas convicções? Nós vamos aprender. Eu quero que você entenda, trazendo para o mundo espiritual agora, que também existe 3 reinos. Diga, existe 3 reinos. Existe 3 reinos. Existe o reino de Deus. Existe o reino das trevas, que é o reino onde Satanás lá, ele é rei e seus demônios. E existe o nosso reino, o mundo, o planeta Terra. Existem esses 3 reinos. E aqui o nosso mundo, a Terra, ele é totalmente influenciado, tanto pelo reino de Deus, e também, infelizmente, até Jesus voltar, ele também é influenciado pelo reino das trevas. E quando eu falo influenciado, o que eu estou falando é que espíritos, eles tentam influenciar a nossa mente. Você está aqui hoje, ouvindo uma palavra de Deus, um ensinamento de Deus, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, está lhe ensinando, está lhe influenciando a aprender, para vencer, para ser abençoado. Mas no mundo lá fora, existem espíritos demoníacos, existem demônios, no reino das trevas, que tentam influenciar também a sua mente, para pensar coisa errada, acreditar em coisa errada, e viver com a vida aprisionada. Existe pessoas lá fora, que falam, que não existe esse negócio de demônio não, rapaz, é besteira. Não existe esse negócio não, demônio não existe a maldade não. Uma pessoa que diz que não existe demônio, não existe a maldade, essa pessoa está dizendo que Deus está mentindo. Porque se Deus deixou na Bíblia dizendo que existe, então a pessoa quer saber mais do que Deus? Sim, existe o reino das trevas, e ele influencia este reino aqui. Ele influencia. Eu já orei em jovens que estavam com depressão e ansiedade, num grau altíssimo de depressão, a ponto desse jovem estar querendo tirar a própria vida, está querendo, sabe? Vou falar porque está gravando aqui para o YouTube. Tirar a própria vida. Não estou dizendo que ansiedade ou depressão, todo caso é demônio. Não estou dizendo isso. Tem casos e casos. Às vezes é problema mental. Só problema mental. Mas às vezes é problema mental com influência demoníaca. E às vezes é problema mental com possessão demoníaca. Que foi o caso dessa pessoa. Problema mental, mas com possessão demoníaca. E quando eu impus as mãos e orei em nome de Jesus, manifestou um demônio, um espírito de morte. E o demônio manifestou e dizia, revoltado, irado, porque ele não queria se manifestar, ele não queria aparecer. E ele dizia, eu quero matar ela. Eu quero matar ela. Eu já tenho tudo planejado. A corda para colocar no pescoço. Já tenho tudo planejado para matar ela. Nossa! Quando a gente se depara com isso, a gente que é pastor, obreiro, que trabalha com o mundo espiritual, a gente fica abismado, por quê? Porque a gente para e pensa, nossa, quer dizer que a pessoa ia se matar, ela ia morrer. As pessoas, a polícia, os médicos, o coveiro, a família, todo mundo ia achar que era apenas um problema mental, achar que era só depressão, achar que era só porque a bichinha estava passando por uma luta, mas quando na verdade quem estava por detrás, influenciando, colocando série de pensamentos de morte na cabeça daquela jovem, era um espírito maligno, era um demônio, que estava no ouvido dela 24 horas. E ele confessou isso na manifestação.
E para a glória de Deus, repreendemos, mandamos embora. Ela se libertou, ficou curada. Pergunta se ela queria morrer depois que foi liberta, depois que o demônio saiu. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque ninguém em sua sã consciência quer fazer mal a si mesmo. Ninguém em sua sã consciência quer fazer mal a si mesmo, quer se machucar, quer se autodestruir. Ninguém quer isso. Mas um demônio tem a capacidade de influenciar uma pessoa. Olha o que diz Efésios capítulo 6. A gente já vai encerrar. Mas olha o que diz Efésios capítulo 6. Coloque aí, por gentileza. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículo de número 11. Efésios capítulo 6, versículo 12, vamos para adiantar, vamos logo para o 12. Efésios 6, versículo 12. Olha o que é que a palavra de Deus diz aqui, ó. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas é contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. O que é que a Bíblia Sagrada está nos dizendo aqui, para resumir para você? Está dizendo que sim, esse nosso mundo há influência do reino das trevas. A influência do reino de Deus, sim, mas é uma batalha, é uma luta constante. É uma luta, é uma batalha, meu irmão, 24 horas que acontece no mundo espiritual, para ver quem consegue dominar os teus pensamentos, para ver quem consegue determinar os teus sentimentos. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16, a Bíblia diz: ora, andemos sempre no Espírito, e assim jamais satisfaremos o desejo da carne, porque a carne luta contra o Espírito, para que ambos não façam o que quereis. Como assim, pastor? O que a Bíblia está querendo dizer é que há uma luta constante do reino das trevas, que sempre vai tentar favorecer a nossa carne, vai querer influenciar pela nossa carne, porque a nossa carne gosta de pecar. Nossa carne gosta de fazer coisa errada. Nossa carne nunca se converte. E do outro lado, o Espírito de Deus vai querer coisas boas, pensamentos bons, comportamento bom, andar na presença de Deus. Há uma luta para ver quem domina a alma, para ver quem domina os teus pensamentos. Há uma luta. E olha o que a Bíblia diz aqui em Efésios 6. Existe uma arma que Deus quer que a gente use. No versículo 16, a Bíblia diz: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Existem todas as armaduras que Deus tem para nós. E uma dessas armaduras, para uma batalha da mente, Ele vai usar o escudo da fé. Esse escudo, a Bíblia vai nos dizer o porquê que devemos ter esse escudo. É um escudo espiritual. Ele está dizendo que esse escudo, ele é responsável por apagar, blindar contra os dardos inflamados do maligno. O que é um dardo inflamado do maligno, pastor? É uma sugestão de pensamentos que o inimigo tenta enviar para a sua mente. É uma sugestão de pensamentos. O diabo, ele não lê o nosso pensamento. Só quem faz isso é Deus. O diabo não tem o poder de ler o nosso pensamento, saber o que eu estou pensando, o que você está pensando. Só que ele envia pensamento, ele lança como uma flecha. Ele lança esses pensamentos na nossa mente, ele lança. Como é que o diabo sabe se esse pensamento deu certo ou não, pastor? Pelo nosso comportamento. Ele lança a seta, o pensamento, e depois ele te observa. Se você martelar aquele pensamento, acreditar, focar nele,
dá razão e crédito a ele, ele cai nas convicções. Quando ele cai nas convicções, você passa a agir e a se comportar de acordo com ele. E aí o diabo do lado de fora, ele diz: consegui, deu certo, lancei a seta e ele caiu. Ele lança sugestão de pensamentos contra você mesmo, pensamentos contra você mesmo. E eu tenho ensinado isso. Como é que eu posso identificar, pastor, que é um pensamento do inimigo contra a minha vida? É muito simples. Diga: todo pensamento que vier contra mim mesmo, que vier como fracasso, como derrota, que me coloque para baixo, esse pensamento não vem de mim, não vem de Deus, vem do diabo. É simples. Esse pensamento, está me ajudando ou me derrubando? Está me motivando ou me colocando para baixo? Está me dando alegria ou tristeza, raiva, angústia? É muito fácil. Esse pensamento é para o meu crescimento ou é para eu cair? É muito fácil. E o diabo tem usado uma estratégia fenomenal para pegar muitos jovens, muitas pessoas. Ele tem usado uma estratégia fenomenal. Quando o inimigo fala na mente, através de um pensamento, de uma voz, o diabo, ele usa a primeira pessoa. Ele não usa a terceira, ele usa a primeira pessoa. Como assim, pastor? O diabo, ele não diz assim, você é um fracassado, você é um derrotado, nada vai dar certo na sua vida, ninguém lhe ama. O diabo não fala na terceira pessoa, ele fala na primeira pessoa. Então ele não diz, você é um fracassado, ele fala e ele diz assim, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado. Ele fala na primeira pessoa, porque fica mais fácil de você acreditar que aquilo é verdade. Fica mais fácil de você aceitar aquela verdade, acreditando que é você mesmo que está pensando naquilo, porque é verdade, porque os teus olhos estão vendo, teus ouvidos estão ouvindo, porque está acontecendo mesmo isso, pastor. E o inimigo ainda vai impulsionando. Nada vai dar certo na minha vida. E aí você vai acreditando. Eu tenho depressão, eu sou depressivo. E o inimigo vai colocando aquilo para você aceitar e viver dessa forma. Eu sou ansioso. Tem pessoas que enchem a boca, parece que faz gostar de dizer. Tem pessoas que parece que já não basta pensar, mas ainda gosta de dizer, eu sou ansioso. Porque eu sou tão ansioso, eu sou tão nervoso, nervosa. Pastor, é porque eu sou... Pare de falar. Já não é tão ruim pensar assim. A pessoa ainda começa agora a falar, a colocar para fora. Eu sou triste mesmo. Eu sou. Aí o inimigo vai e coloca aquele pensamento: eu sou feio. Mas nesse caso, mas não, isso, obreiro, não, isso, é aí. Aí quando vem esses pensamentos, é o diabo. Aí, Mas olhe para cá, só para quebrar o gelo. Mas o inimigo, ele fala na primeira pessoa. Ele fala para fazer você acreditar, bater o martelo que aquilo é verdade e entrar no centro das convicções. Mas quem aqui hoje quer fazer uma limpeza desse local aqui? Alguém aqui? Quem quer fazer uma limpeza aqui? Quem está cheio de convicção, tudo troncha? Pois a gente precisa fazer uma limpeza. Só uma forma de você fazer isso. Por quê? Porque esse local dentro de nós, ele não fica vazio. Não tem como uma pessoa, pastor, eu quero ficar vazio. Não tem como, porque aí você vai ficar uma moeba. Você vai ficar...
Dá uma opinião sobre isso, fulano. Não sei. O que você acha sobre isso? Não sei. Não tem, ninguém está vazio disso aqui. O negócio é, quer ser curado? Quer ser sarado? Troque essas convicções erradas pela palavra de Deus, pelo que Deus diz. Não é nem pela realidade. Não coloque aqui a realidade. Não coloque aqui o que você está sentindo no seu corpo. Não. Coloque aqui o que a palavra de Deus fala, o que Deus diz. Você vai colocar nessa crença. Você vai ver que a sua vida vai transformar. Então o diabo, ele tenta falar e colocar setas na sua cabeça. E ele tenta dizer: Deus não lhe ama, ninguém lhe ama, você é um fracassado, eu sou um fracassado. Ele fala na primeira pessoa, né? Eu sou um fracassado, eu sou um derrotado. E ele vai falando aquilo, ele vai falando, vai passando aqueles pensamentos. Mas você vem na palavra. E a Bíblia diz assim: vós sois mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Olha o que a palavra diz. O pensamento está aqui, derrota, tristeza, mas a palavra está aqui: eu sou mais do que vencedor. É essa certeza e afirmação que eu quero aqui dentro. Peraí, pastor, eu estou sentindo, eu tenho essa dor. Eu estou sentindo o meu corpo, está doendo, eu tenho essa dor, essa enfermidade. Eu fiz até exame, e o exame constatou que eu tenho esse problema mesmo, essa doença. Eu fui no psicólogo, ele constatou que eu tenho esse problema mental. Mas eu fui, e realmente é uma doença, é uma enfermidade. Então, peraí, eu não vou colocar aqui o meu sentimento. Tem nada a ver com o que eu estou sentindo. Eu vou colocar o que a palavra diz. Então eu vou na palavra, e a Bíblia Sagrada diz que pelas pisaduras de Cristo eu já sou curado. A palavra diz que Ele levou sobre si todas as minhas doenças e todas as minhas enfermidades. Então eu vou dizer: enxaqueca, saia do meu corpo. Dor de cabeça, bate em retirada. Ansiedade, caia por terra. Medo, deixa a minha mente agora, em nome de Jesus. Alergia, dor de coluna, seja a enfermidade que for, eu sei que tem um nome daquela enfermidade. Não aceite, porque você não vive pelo que o teu corpo está sentindo, você vive pelo que a palavra diz a teu respeito. Então eu vou na palavra, pelas pisaduras de Cristo, eu já sou curado. Essa é a certeza que eu tenho. Quando você coloca isso, a enfermidade não trisca mais no seu corpo, a enfermidade não chega mais até você. Glória a Deus. Quando o pensamento vier que você vai morrer na pobreza, eita, é tão difícil o dinheiro, é tão difícil me formar, vai ser muito difícil estudar, me informar, e agora? Meu Deus do céu, o inimigo martelando na sua cabeça: miséria, pobreza, escassez, falta. Você vai na palavra, porque está escrito que o Senhor Jesus Cristo veio para me dar uma vida em... Então é a certeza que eu tenho da palavra. Próspero será as obras das minhas mãos. Aonde eu colocar a planta dos pés, aquele lugar o Senhor me dará por território. Então eu vou na certeza, na palavra. O inimigo está tentando colocar contra mim, pastor, pensamentos de que eu tenho que servir ao diabo, eu tenho que servir às entidades, eu tenho que ir, sabe, para locais onde fazem trabalho de feitiçaria, de macumbaria, eu tenho que participar dessas religiões, eu tenho que, sabe, fazer rituais, pactos com entidade, com espíritos malignos. O inimigo está colocando isso na minha cabeça, pastor, está me atormentando, está dizendo um bocado de coisa, está até aparecendo lá em casa em vulto, em visão, e fica me assombreando, fica querendo oprimir a minha mente, pastor, e isso vai me deixando com medo. Não,
vá na palavra. Está escrito: mal nenhum me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Está escrito: aos anjos do Senhor lhe dá ordem ao meu respeito, para que me guardem todo o meu caminho. Está escrito: nenhuma arma forjada, preparada do maligno contra mim prevalecerá. Está escrito que Ele me deu poder e autoridade para pisar em cabeça de serpente e escorpião e mandar embora toda obra do inferno, e nada me causará dano. Então você coloca isso para dentro. Acabou. O inimigo não chega mais nem perto de você. Pastor, eu estou com medo porque, sabe, fizeram macumba para mim. Tem uma pessoa que me inveja, tem uma pessoa que fica bisoiando, tem uma pessoa que fica querendo pegar nos meus cabelos. Mulher, que cabelo limpo. Pastor, cuidado, mulher passa a mão nos cabelos, os cabelos caem. Pastor, o sangue de barata que a pessoa tem. Pastor, sabe aquele personagem do olho gordo, né, do Zorra Total que tinha, né? Como eu queria ter um cabelo desse. O cabelo vai morrer na raiz. Como eu queria ter uma moto. Vixe, pastor, tem gente me invejando, tem gente me perseguindo, tem gente levando meu nome para fazer coisa errada, pastor. Isso está me deixando apavorado e com medo. Não. A Bíblia diz em Números 23, maldição, feitiçaria não vale contra Jacó, e nem encantamento contra Israel. E hoje Israel de Deus somos nós, o povo eleito de Cristo. Eita, eu sei a palavra, ó. Acabou meu estresse, minha preocupação. Acabou. Pastor, e se eu ficar inseguro e com medo do meu amanhã, do meu futuro, sabe? Eu ainda não sei o que é que eu vou me formar, eu não sei como é que eu vou trabalhar, eu ainda não sei qual é a faculdade que eu vou fazer, eu ainda não sei certas coisas do meu futuro, e isso às vezes me deixa tão ansioso, pastor. E agora? Eu vou na palavra, entrego o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Acabou a preocupação. A certeza que eu tenho, meu amanhã pertence a Deus, está escrito. Pronto. Pastor, eu tenho tanto medo e tantos pensamentos de que eu não vou ser feliz no amor, de que eu vou viver solteiro, de que eu nunca vou dar certo com ninguém, eu nunca vou conseguir casar, formar minha família. E agora, pastor, tem palavra para isso? Tem versículo para isso? Tem, meu querido. Tem. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, a Bíblia diz: um homem pode herdar dos pais bens e herança, mas a boa esposa vem da mão do Senhor. Eita glória! O bom marido vem da mão do Senhor, a boa esposa vem da mão do Senhor. Ó, guardei no meu coração essa palavra, descansei. Recebe aí, ó. A Bíblia diz: é melhor serem dois do que um. Eita glória! Ó, fiquei tranquilo na minha vida sentimental. Fiquei sossegado. Quem está entendendo aqui? Hã? Pastor, estou orando tanto, pastor. E agora? A Bíblia diz: esperei confiadamente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Oh, aleluia! Quando você enche esse centro de certeza e convicção, aí você começa a andar pela fé e não pela vista. Você não anda pelos pensamentos, 50, 70 mil pensamentos, não. Você não anda pela realidade. Você não anda pelo que o teu corpo está sentindo. Você anda com a certeza e convicção da palavra de Deus dentro do seu coração. Isso é fé. E a Bíblia diz que essa é a certeza na qual nós vencemos esse mundo. A Bíblia diz que é a nossa fé. Diga para o irmão que está do seu lado: diga: é a nossa fé que nós vencemos o mundo. Diga: é pela fé que nós vencemos esse mundo doido. É pela fé. Vamos aplaudir o Senhor Jesus então? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração.